Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cuidado Idoso. Esse é um espaço de conversa, orientação e informação feito especialmente para idosos, familiares, cuidadores e profissionais da área da saúde. Eu sou Juliana Fernandes e é uma alegria ter você com a gente em mais um episódio. Aqui no Cuidado Idoso, a nossa proposta é falar de assuntos sérios, mas de um jeito simples, claro e direto, para que todo mundo consiga entender e saber como agir. Hoje, a nossa conversa vai direto ao ponto. A gente vai falar sobre golpes financeiros, que é algo que infelizmente está acontecendo muito. Mas e aí, o que muita gente não sabe ainda é qual que é a responsabilidade dos bancos quando esses golpes atingem idosos. Então, até onde vai o dever do banco de proteger o cliente? Quando o banco falha, ele pode ser responsabilizado? Então, para esclarecer tudo isso, eu recebo hoje a doutora Gisele de Mello Almada, que é advogada, mestre em Direito e também coordenadora do curso de Direito do Instituto Itapetiningano de Ensino Superior, o IES. Doutora Gisele, seja muito bem-vinda ao Cuidado Idoso. Obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. Olá, Juliana. Eu sempre digo que é um prazer enorme estar aqui com você e estar aqui podendo esclarecer essas dúvidas, né? Informar a população sobre todos os cuidados que devemos ter com os nossos queridos idosos. Doutora, e então para a gente começar, quando a gente fala que o banco ele pode ser responsabilizado, o que isso significa na prática para o idoso? Olha, quando nós temos, no caso, um golpe, né, relacionado ao banco, a gente tem que pôr em mente que existem dois tipos de responsabilidade. A chamada responsabilidade objetiva, o que é isso? Eu não preciso provar a culpa do agente para ele ter que me indenizar. E a responsabilidade subjetiva, que ao contrário, eu preciso fazer a prova de que realmente aquele agente cometeu algo contra mim que me lesou, né, para poder conseguir a indenização. Nesse caso, a responsabilidade é objetiva do banco. Então, nós não temos que provar a culpa do banco por este golpe. Em relação ao idoso, a gente sempre coloca o termo aqui vulnerável, mas ele é uma pessoa vulnerável, uma pessoa que naquele momento, naquele estágio em que ele se encontra, é mais fácil de cair em contos de fada, né? Hoje em dia, a tecnologia, de um lado nos ajuda, do outro lado nos atrapalha. E tem propiciado vários golpes relacionados às pessoas idosas e que eles são pessoas que vêm de uma geração que não existia isso. É tudo muito novo. Muito novo. Agora. E eles têm uma confiança ímpar nas pessoas, né? Era o fio do bigode, né? Não existia tanto contrato como existe hoje, porque um confiava no outro. E eles realmente cumpriam aquilo que eles acordavam, bastava a palavra. Então, é mais fácil você iludir uma pessoa idosa porque ainda ela tem essa concepção de acreditar na palavra do outro. E aí estão aproveitando de todas as formas, né? E quando a gente fala desses golpes, quais são os mais praticados hoje? Nós temos alguns golpes que têm sido, assim, num grau alto, número 10 é golpe da falsa agência bancária. Então, a pessoa se passa por um gerente do banco que você é correntista. Se passa pelo gerente, inclusive usando o nome do gerente. Usando o nome, sabe tudo direitinho. Existe uma situação desta forma. Eles telefonaram para a pessoa, eles mostraram a agência, a pessoa conhecia a agência, então era a agência em que ela era correntista. Apenas fala assim, eu estou representando a sua gerente fulana de tal,
porque ela está em férias, mas nós precisamos nos certificar de alguns dados da sua conta corrente e tal. Preciso que você faça os mecanismos, estamos mudando a forma toda digital que nós trabalhamos. Tudo bem? Tudo bem. A pessoa falou o nome da gerente, sabia o nome da própria pessoa que estava conversando. Acreditou, né? Entra no aplicativo, eu preciso que você verifique agora nesse link que eu vou te mandar. A pessoa vai fazer e cai. Então, isso tem acontecido direito. Aí você vai, você clica. Então, a hora que você clica na sua agência, no seu aplicativo, você tem que pôr uma senha. E a hora que você está digitando, eles conseguem captar a sua senha. Com isso, tem feito empréstimos consignados nas contas desses idosos, tem utilizado cartão de crédito. Aí eles mandam fazer um cartão de crédito para aquela agência, junto com o aplicativo, né, no aplicativo, e aí começam a utilizar. Então, quando você vai ver, você tem um cartão que você nunca soube que existia, mas com um faturamento alto, né? Isso tem ocorrido bastante. O golpe do motoboy, que o banco também, a gerente está conversando com você, se passando aí pela gerente, conversando. Olha, nós precisamos, o seu cartão foi clonado, então nós precisamos mudar o seu cartão. Com essa urgência, está indo um motoboy aí na sua residência para fazer a troca do cartão. E a pessoa cai, entrega esse cartão. Nesse momento que ela está conversando, o motoboy já está chegando. Então, não dá tempo nem de pensar. Né? E a pessoa entrega com medo de ser, ai, meu Deus, vou clonar do meu cartão, vou perder dinheiro. Né? Entrega o cartão. É outro que está dando bastante. Dos empréstimos consignados, então, tem alguns, já teve, até aqui na cidade já ocorreu, de passarem como se fosse da vigilância sanitária, para ver dengue, para ver foco de dengue, etc. e tal. E aí precisa fazer um cadastro. Eles pegam o RG da pessoa, tiram foto. Quando não tira a foto, dá para, olha, eu preciso de uma foto sua só para certificar que eu estive na sua casa. Eles utilizam essa foto e abrem uma conta digital. E aí, amiga, o rombo é bem grande. Nós já tivemos aqui na cidade 2 casos desta forma. E, doutora, quando o banco ele tem o dever de proteger o dinheiro do cliente idoso, mesmo quando ele usa cartão, aplicativo ou caixa eletrônico? Sim, na verdade, ele tem o dever também de sigilo nas informações. Quando esses golpes acontecem, o que a gente vê é a fragilidade do sistema bancário. Né? Por isso que ele acaba respondendo, porque o sistema dele não foi capaz de dar segurança que todo fornecedor de serviço precisa ter para com o consumidor. Então, é algo que toda agência ela precisa melhorar, essa segurança no seu sistema. Sim. Hoje em dia está tendo um golpe também para pegar o dinheiro da população, que é se passando até pelo Tribunal de Justiça, por um advogado. Eles gravam. Quando tem aquelas ligações que a gente atende e já fala alô e ninguém responde nada, a orientação agora do tribunal é que ninguém fale o alô. É difícil porque a gente já tem esse costume, né? É automático. Mas a gente tem que tomar cuidado, esperar que a outra pessoa fale, porque eles gravam a sua voz. Aconteceu isso comigo, se passaram por mim para uma cliente minha. Né? E daí eles pedem daí, por exemplo, eu preciso saber informações para fazer o depósito do seu processo. Eles pegam o número do processo certinho, eles sabem o que está acontecendo no processo, então a pessoa acha realmente que é a advogada ou o advogado e que realmente é daquele processo. E aí passa os dados. Passa dados de conta corrente e tudo mais. Temos que ficar espertos, porque eles estão pedindo senha, e senha a gente não pode dar em momento algum. Aliás, o tribunal nem entra em contato via WhatsApp ou telefonema com o cliente. Eles marcam, inclusive, uma audiência e falam, olha, agora a senhora vai falar com o juiz ou com o promotor. Então, a senhora vai clicar no link X que eu estou enviando para a senhora e aí nós vamos fazer o fechamento
pagamento e vamos fazer o depósito do seu dinheiro. A pessoa entra, a hora que clica nesse link. Geralmente quando fala vamos fazer o depósito do seu dinheiro, isso é muito chamativo, mesmo, né? Mas o perigo é clicar no link. Clicar no link. Né? Então, hoje em dia, realmente, apesar do nosso avanço tecnológico, como tudo na vida tem os dois lados, o bom, né, o positivo e o negativo. Então, nós temos que ficar muito atentos. O tribunal está fazendo uma campanha agora, principalmente porque eles também estão utilizando o nome de juízes, se passando por juízes e promotores. Então, ontem mesmo saiu um comunicado do STJ que eu vi nas redes sociais, que já foi na sexta-feira que eles colocaram, para as pessoas ficarem atentas, porque não deve passar nenhum dado. E a hora que acontecer isso, deve ligar diretamente para o seu advogado ou advogada e perguntar: o senhor realmente me ligou? Nesse dia que aconteceu isso, que se passaram por mim, ao mesmo tempo que estavam falando com essa cliente, também tinham ligado para uma outra cliente. A sorte é que essa outra cliente ficou preocupada, porque eu já havia, ela já havia ganho a causa e eu já havia sido restituído o dinheiro dela, e que era um caso de golpe bancário. E aí ela me ligou: doutora, a senhora está tendo alguma outra coisa? Tem alguma diferença para ser paga? Não sei o quê, porque estão aqui me ligando. Foi a senhora que me ligou? Foi do seu escritório? A sorte que ela me ligou. Porque senão ela ia achar que pudesse ser mesmo, porque eles passam todas as informações. Então, temos que ficar... O que eu aconselho? Sempre perguntar ou para quem realmente está prestando esse serviço, um advogado ou uma advogada, ou para um familiar próximo ali: olha, o que você acha? Não dê informação nenhuma. Olha, mais tarde eu posso retornar, eu estou aqui sem meus documentos, não sei o número, e dá uma desculpa, desliga esse telefone e vai perguntar se realmente foi o telefonema. Em casos assim, o contato presencial, de estar ali com o advogado, com o gerente bancário, é sempre a melhor opção. Sempre a melhor opção. Ultimamente não dá mesmo para confiar. Os bancos também têm alertado que eles não fazem esses pedidos por telefone. Então, não é para passar nenhum dado, porque eles não passam. Mas como eles estão roubando esses dados de todos os sistemas, então para a gente ver que não é só o sistema do banco que é frágil, né, do tribunal também está frágil, porque eles estão tendo esse acesso. Então temos que sempre conferir se realmente aquele assunto está sendo real, ou do gerente do banco, ou do seu advogado, consulte o seu próprio advogado para saber se realmente isso é verídico, que geralmente não é. Não é. Em casos assim, o banco, então, ele vai acabar sendo responsabilizado, mesmo que ele não participou do golpe. Exatamente. Por conta desse sistema frágil dele. Sistema frágil. A única forma que exclui a responsabilidade do banco é se realmente perceber que não houve nenhum golpe tão bem estruturado e a pessoa foi passando os dados porque aleatoriamente, né, ela contribuiu para esse golpe. Se a pessoa contribui para esse golpe de uma forma que não seja essa de vulnerabilidade, aí é discutível a responsabilidade do banco. Mas, em tese, né, em geral, o banco é responsável e ele tem que indenizar aquele cliente daquilo que foi retirado na sua conta, o que foi feito em crédito de cartão, né? Porque daí vai ficar devendo na operadora de cartão, tem toda isso, né? Porque eles fazem o cartão, fazem os gastos e depois vem a cobrança para você. E você nem sabe. Essa minha cliente, ela falou: nunca tive cartão. E fizeram com os dados certinhos do nome, com tudo certinho, né? E estava uma dívida homérica de 100 e poucos mil reais, né? E ainda estão cobrando dela. A gente está com a ação tramitando, ela vai ser procedente, ela vai ganhar essa ação, mas como demora um pouquinho, então ela está sofrendo essas cobranças, porque daí o banco, o que ele faz? Ele vende seu crédito, né, para um terceiro, e esse terceiro começa a fazer a cobrança, né? Então, sei lá, ativos, por exemplo, Pascoloto. Então, ela começa a ligar incessantemente para você pagar esse débito. Não paguem o débito, porque tem que aguardar, né? Se não resolver administrativamente com o banco, deve-se entrar com uma ação judicial,
de ação de indenização e consegue, né? Consegue sim você reverter essa situação. É um pouquinho demorado, mas consegue. É o que eu ia perguntar. Então, em casos assim, porque a gente está falando de idoso, e geralmente são pessoas que financeiramente são muito corretas e prezam muito pelo nome. Exato. Então, fica preocupada, meu nome, o meu CPF, em casos assim, nessas cobranças, não deve pagar a dívida até resolver toda a situação. Não pague, já entra. A primeira coisa que deve fazer é se perceber que sofreu o golpe, né? Ligou para o seu banco, para o seu gerente, constatou que não era ele, fazer um boletim de ocorrência. Né? Explicar no boletim a fraude que recebeu, o golpe que recebeu. Com esse boletim de ocorrência, tentar administrativamente, junto ao banco, receber o ressarcimento. O banco é difícil conseguir administrativamente, já vou adiantando. Então, temos que entrar com uma ação judicial. Quando a gente entra com a ação judicial, a gente já pede uma liminar para bloquear tudo em relação à conta, para não ter mais nenhum outro gasto, ninguém pegar mais seu dinheiro, né? Então, vai bloquear tudo para não ter problema na conta mais. E a resolução dela, a sentença, vai fazer com que o banco indenize aquele cliente no montante que ele foi retirado e, às vezes, dependendo da situação, até gera um dano moral. Doutora, se uma conta de um idoso, ela faz uma movimentação totalmente diferente do habitual, o banco não teria que desconfiar disso? Então, é outro fator que responsabiliza o banco. Além da fragilidade em relação ao sistema, o banco, ele sabe, ele tem o histórico daquele cliente de quanto é o gasto dele mensal, de quanto é que gira na sua conta. Então, se sai muito dessa esfera, ela está fazendo um movimento aí de 100 e poucos mil, e não era uma pessoa, por exemplo, que vive de uma previdência social, claro que não foi esse idoso. Né? Pode até não ser um golpe dessa forma de terceiros, pode ser até dentro da casa, mas tem que avisar o correntista. Então, o banco peca também nisso, porque ele não percebe que aquela movimentação é estranha ao padrão daquele cliente. Em casos assim, o histórico da conta do idoso é sempre analisado? Sempre analisado. Então, quando a gente vai entrar com a ação, também a gente pede os extratos para que a gente possa comprovar isso. Olha, esse cliente, ele trabalhava com X, ele tinha gastos Y. Como é que, de repente, vultosamente, ele vai gastar o triplo daquilo? Né? Algo estranho tem. Né? Então, qual é o papel do banco? É diretamente conversar com esse cliente. Se não faz, responsabiliza. A idade do idoso influencia na decisão do juiz? Não, a partir dos 60 anos, né, já é considerado pelo Estatuto do Idoso como uma pessoa idosa, então não vai influenciar. Né? É claro, o que a gente percebe? Ele pode analisar em relação ao dano moral, tá? O dano material vai ser ressarcido independentemente da idade. Ao dano moral, puxa, ele tem seus 95 anos, né? Talvez ele tenha menor percepção do que um idoso de 70. Então, isso pode gerar um dano moral. Então, a vulnerabilidade foi maior, o desespero daquela pessoa, o sofrimento daquela pessoa por saber que está devendo foi maior, passou do normal, do aborrecimento normal, gerar um dano moral. O banco, ele tem a obrigação de orientar o idoso sobre riscos, quais cuidados deve ter, né? Sim, na verdade, isso até é previsto no Código de Defesa do Consumidor, que toda a informação para o consumidor, ela tem que ser clara, tem que ser objetiva, e você tem que demonstrar todas as partes positivas e negativas. Então, olha, você pode fazer esse investimento, mas você tem o risco de perder isso se acontecer tal coisa. Então, você tem que esclarecer. Se a opção da pessoa for continuar naquele segmento, ela está assumindo o risco. Isso também garante ao banco uma isenção aí de responsabilidade, né? Tudo documentado, óbvio. Então, os bancos, eles não conseguem perceber que eles têm mecanismos também de se defender de uma outra forma que eles esquecem.
né? Mas é super importante que faça esse esclarecimento e que seja comprovado que esclareceu. Então, foi lido, explicado, a pessoa assina que realmente foi, né? Isso é importante. Mas não ocorre, a gente sabe que não ocorre, a explicação é rapidíssima, até para a gente que é mais novo, e a gente fica perdida. E a linguagem de banco, linguagem de banco é uma linguagem difícil Exato. de entender. A linguagem tem que ser clara, tem que ser realmente de uma forma que todos possam entender. Porque aí eles falam em termos técnicos e a gente não sabe mesmo, né? Então, sei lá, você está precisando de um financiamento, você está precisando de dinheiro, você nem ouve direito, você quer o resultado que é o seu dinheiro. Aí dá quase um livro com várias Exato. páginas e tal, e já vai lá no finalzinho, é só você assinar aqui. Você não leu tudo aquilo, não entendeu o que tem ali. As letras pequenas, na verdade, não podem ser letras pequenas, tem que ser de um tamanho que a gente possa enxergar de forma média, né? Então, veja, conforme a gente vai aumentando a idade, também a gente pode ter problemas de visão e diminuindo aí a nossa qualidade na visão. Mais ainda que a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, todos esses itens que a gente comentou agora, se acontece de dar um problema do idoso cair num golpe, é uma forma de usar isso já a favor do idoso. A favor do idoso, sim. E realmente os advogados reúnem todas essas provas, porque quanto mais prova a gente juntar no processo e demonstrar realmente a vulnerabilidade, a boa-fé da pessoa que sofreu o golpe, mais fácil é a indenização. E como a gente está falando de idoso, é possível pedir ao banco um limites menor de movimentação para proteger esses idosos? Se você for um responsável por aquele idoso, por exemplo, você é um tutor, né? Aliás, desculpa, é um curador dele, você toma conta, tem uma procuração para tomar conta da parte financeira dele, você pode sim pedir ao banco, né? Mas no mais, se o idoso ele consegue se expressar, se ele ainda consegue raciocinar, se ele pode exprimir a sua vontade, a gente não pode obrigar. E daí, falando nisso, eu estou pensando aqui, tipo, cartão Magazine Luiza, você vai usando, vai pagando, eles vão aumentando o seu limite, acaba fugindo do controle, não tem como fazer isso. Então, é complicado. O que precisa é ter sempre uma pessoa da família que fique atenta a essas movimentações, né? A gente não pode exigir, mas a gente pode auxiliar, a gente pode controlar, né? Por exemplo, a gente faz isso com a minha mãe. A gente administra junto com ela, né, as contas dela, as coisas que ela faz, o cartão de crédito, porque cartão de crédito é uma coisa fácil que a gente mesmo às vezes esquece e vai utilizando, porque a gente não vê sair naquele momento o dinheiro. Mas depois, quando vem um montante para a gente pagar, às vezes a pessoa não tem a noção do que usou, né? Então, é importante sempre ter um parente, um filho, alguém próximo que possa estar auxiliando. Né? Não só para idoso, isso acontece em todo mundo, mas principalmente ao idoso que naquele momento pode não ter esse tipo de discernimento, ou seja mais fácil das pessoas ludibriarem, né? Enganarem, entre aspas, sempre foi entre aspas, para não ofender ninguém, né? Então, às vezes a pessoa até não quer, mas acaba enganando. Olha, eu vou oferecer uma coisa para você, excelente, um negócio da China. A pessoa se entusiasma e eles querem se sentir também importante e ainda que tenham essa autonomia. Sim, poder de decisão. Poder de decisão. Então, a gente tem que estar sempre auxiliando, porque todo mundo cai, todo mundo acaba caindo, porque eles estão cada vez mais se aperfeiçoando nesses golpes, e quem tem lábia para fazer isso, consegue envolve a pessoa, né? Exatamente. A senhora comentou da sua mãe, que vocês dão todo esse apoio. Se é um idoso que já não tem esse poder de decidir, mesmo assim, o banco vai ser responsabilizado ou o familiar que não estava ali para ajudar? Então, daí nesse caso, o banco não vai poder ser responsabilizado, né? Depende do que aconteceu, né? Mas vamos falar, né, assim, ele gastou mais do que necessário, ele fez um empréstimo que não precisava fazer, mas ele mesmo fez, não foi golpe.
a responsabilização é da família. E se for um golpe, aí é o banco mesmo. Se for um golpe desse gênero que a gente está falando, que a pessoa engane, né, vai pegar os seus dados porque está enganando você, se passando por alguém que ele confie, aí o banco ele interage. Se for um idoso com Alzheimer, que ele já não responde por ele, o banco continua sendo responsabilizado ou a família? Sim, o que teria que fazer é comunicar ao banco da condição desse cliente para que o gerente, que não pode impedir, mas ele pode o quê? Se a pessoa aparecer lá, ligar para um familiar próximo, né? Então, isso é um costume que deve ser feito. Olha, meu pai está com Alzheimer, mas ele não sou o curador dele, não entrei com uma interdição, mas às vezes você pode não perceber, porque ele tem momentos de lucidez. Se ele vier aqui ao banco, você faz um favor de me ligar, sabe? Ter esse tipo de conversa com o gerente. Isso é importante. Pode ser que o gerente esqueça, pode ser que não seja ele. Se for isso e tiver uma comprovação, por isso que é bom sempre fazer algo que comprove. Eu vim aqui, né, pedir tal coisa, o banco, faz um protocolo, porque aí você consegue comprovar que, olha, eu avisei ao banco, então ele sabia, ele fez isso porque queria. Tinha interesse também que fizesse o empréstimo, também tem isso, né? Porque o banco a gente sabe que ganha com essas operações. Então, a gente tem que ficar atento a tudo. Então, é bom sempre estar fazendo um documento que possa a gente comprovar, porque as palavras voam, né? Não tem como a gente provar, agora o escrito sempre fica. A gente pode dizer que hoje os bancos eles estão preparados para lidar com esse público idoso ou não? Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não está. Na verdade, talvez não seja até falha de pessoal do banco, mas eles têm um movimento grande. Tinha que ter pessoas que só cuidassem, então, das contas dos idosos. Eu sei que em alguns bancos temos isso, né? Mas só cuidassem das contas dos idosos que fossem, então, preparados também para esse tipo de comportamento, né? Além da estrutura que vai ter que mudar, essa estrutura digital vai ter que melhorar bastante, essa segurança dos dados, né? Porque eles roubam os dados, então como é que eles entram lá? Como é que eles conseguem perfurar o sistema? A gente sabe que são hackers e tudo mais. Então, isso a gente precisa melhorar, dificultar, né? Porque sempre tem alguém muito esperto que vai conseguir furar esse esquema. Mas tem que tentar melhorar para minimizar a responsabilidade do banco, senão ele vai ser sempre responsável. Então, em quais situações que a gente pode dizer que, de cara, assim, o banco é responsável e pronto? Tá. Então, o banco vai ser responsável. Se tiver um empréstimo no nome, por exemplo, do idoso, que não foi o idoso que fez, né? Nesses golpes da falsa agência, no golpe do motoboy, né? Esses com certeza vão ter. Clonagem de cartão. Às vezes existe a clonagem na própria agência. Como assim? Tem gente que põe uma maquininha ali ao lado onde você vai fazer nas caixas eletrônicos e consegue clonar o seu cartão. Tá? E aí a clonagem do cartão, se você não bobeou, né? Não deixou o cartão assim em cima da mesa, saiu, foi ao banheiro e esqueceu. Se você não contribuiu para isso, o banco é responsável. E isso não é só com idoso, viu? É com a gente também. Doutora, e como que o idoso ou a família, como ele pode observar para entender que o banco falhou em relação a ele? Ficar atento no extrato bancário, né? Porque às vezes, por exemplo, né? Às vezes eles telefonam, então você já sabe que houve alguma coisa diferente. Por telefone, gente, não passem dados algum para ninguém, né? Então, o banco não vai pedir seus dados por telefone, o tribunal não vai pedir seus dados por telefone, o advogado não deve pedir os dados por telefone. Então, não passem os dados por telefone. E está sempre ali atento, né? Sempre tem um filho responsável, alguém responsável aí para auxiliar
o idoso. Então, verificar no extrato se não tem nenhuma movimentação diferente, né? Porque às vezes é sutil, viu? Já tive casos de eles irem retirando, assim, sutilmente dinheiro. Então, tá no meio de muita coisa, você não presta acaba não atenção. percebendo. Aí depois você vai, peraí, né? Isso aqui, nunca fiz isso, nunca fiz esse empréstimo aqui de valor pequeno, nunca fiz nenhum empréstimo. Isso acontece porque é difícil mesmo, o idoso tem medo de não conseguir arcar, né? De não conseguir pagar. Então, ele não faz aquilo que ele acha que ele... Então, começa a sair de pouquinho em pouquinho. Então, tem que ficar muito atento. Doutora, na época da pandemia, teve muito essa migração para o digital, empréstimos, que as pessoas não podiam ter contato, então era assinatura eletrônica. Isso tudo facilitou muito esses golpes, Facilitou. E daí, quando você vai fazer isso em banco digital, você tem que fazer aquela... autenticação, né? E você vai fazer reconhecimento facial. Com isso, eles pegam a sua fotografia. Então, é importante também que a gente faça aquele reconhecimento, autenticação em 2 etapas, para poder dificultar. Não é que não faça, que não consigam roubar seus dados, mas para você ir dificultando. É muito importante que se faça em tudo o reconhecimento, autenticação em 2 etapas. Há também, acontece sempre de chegar a mensagem com cobrança. O boleto está em atraso, para não negativar o seu CPF. E aí a pessoa, geralmente as pessoas preocupadas com o CPF vão lá, clicou em link, não cliquem em link nenhum. Clicou em link, eles já estão pegando todos os seus dados. E a gente também cai nisso, né? Também tinha um golpe que faziam de alfândega. Você comprou um produto na internet, não sei o quê, ele está parado na alfândega. Para poder sair, você tem que pagar X. Já recebi e-mails, mensagens desse jeito. Exato. Aí eu olhava assim, mas nem comprei nada, como assim? Época de imposto de renda, tem que tomar muito cuidado também. Falar que é da Receita, para você olhar, para você clicar. A Receita também A Receita não envia nada por e-mail, nada por mensagem. Então, não cliquem em link nenhum. Essa é uma época agora que vai começar a usarem também esse tipo de golpe. Imposto de renda, IPVA também acontece? IPVA também. Tudo aquilo que você tem aqui, que eles sabem que é mês agora de pagar, né? Agora em janeiro é mês do IPVA, licenciamento, né? Tome muito cuidado. Pague diretamente no banco. Eu, pelo menos, prefiro pagar diretamente no banco. Né? Exatamente, porque essa praticidade do Pix, de tudo resolver ali na mão, no celular, acaba facilitando a vida desses golpistas, né? Então, tem que tomar cuidado mesmo, porque, infelizmente, nós estamos numa era aí muito complicada e os golpes têm sido cada vez mais aprimorados e todos nós estamos caindo. Doutora, e a gente falando de idoso, quando ele percebe que cai num golpe, geralmente ele fica mais retraído, ele fica com vergonha. Acontece de, às vezes, não ir buscar ajuda, fazer um boletim de ocorrência por conta dessa sensação, mas como assim eu caí, não devia ter acontecido? Sim, eles se sentem envergonhados, né? Essa pessoa que caiu quando se passaram por mim, ela falava para mim, mas como eu caí nesse golpe? Eu sou uma pessoa esclarecida, eu sou uma pessoa inteligente, eu não me conformo. Né? E aí, quando eu falei, faça um boletim de ocorrência, ela falou assim, eu não sei, você não pode fazer por mim? Né? Aí eu acabei fazendo porque utilizaram o meu nome, então eu fiz e coloquei os nomes das pessoas que tinham me procurado, que tinham sido vítimas desse golpe, né? Mas eles têm sim esse receio. Então eu vou atestar que eu fui frágil, né? É complicado, né? Porque você se sente muito impotente diante desses golpes. Todos nós, né? A gente se sente burro. Nossa, mas eu com mais de 60 anos, como que eu fui tonta de cair em algo assim? Sou uma pessoa experiente, né? Sou vivida, olha no que eu caí.
Mas olha, todos caem, independentemente da idade. É só você estar num momento. Pega você num momento, por exemplo, que você está correndo. No trabalho, com a casa, com filhos. Você nem para prestar atenção, você já vai fazendo a coisa automática. No automático. Né? Então, vamos começar a prestar atenção, porque existem pessoas espertas para o mal, né? E a gente não pode facilitar essa entrada. Então, eles estão se utilizando sim. Não, volto a dizer, não passem dados por telefone, não cliquem em links, nem e-mail, né? Nem WhatsApp. E nem se estiver falando com a pessoa, ela fala assim, olha, eu vou te mandar um link, eu preciso que você entre para poder eu verificar aqui se está certo a sua conta, se realmente não foi estornado nada, se não foi retirado nada. Não faça isso, porque é mentira, é para pegar seus dados. Em caso, ó, igual a senhora acabou de relatar, usaram teu nome, então você pôde fazer o boletim. Isso. Mas se não sendo um caso assim, tem que ser a pessoa. A própria pessoa tem que fazer. Independente de como ela vai estar se sentindo na hora, tem que ser a pessoa. Olha, até uma forma que a pessoa não se expõe é fazer o boletim online. Né? Claro, peça ajuda para alguém, porque tem alguns detalhes que a gente tem que preencher, mas pode fazer online, não precisa ir diretamente na delegacia para não se expor, se a pessoa não quer se expor, né? Pode fazer de forma online. Doutora, falando de Itapetininga, os números de golpes, como estão? Olha, só nesse mês de novembro e dezembro, eu, sozinha, o meu escritório, nós tivemos uma média de 12 casos, novembro e dezembro. É bastante. Eu, fora os outros escritórios que tem na cidade. Isso no geral ou mais com idosos? Mais com idosos. Mais com idosos. Buscar informação, orientação jurídica ajuda a prevenir prejuízos maiores? É sempre importante, né? A gente sempre diz que o advogado ele deveria ser como o médico, de prevenção da doença. Então, a gente faz exames todo ano para prevenir, para ver se pode ter alguma coisa, não. Claro que às vezes a gente tem sem isso. Mas o advogado deveria ser assim também. Então, antes de assinar um contrato, antes de, formalizar uma locação, tudo seria importante que se consultasse quem entende naquela área, né? Para poder resguardar aí os seus direitos, perceber aquilo que você pode ou não fazer. Nesses casos também de golpe, se aconteceu isso, né, a primeira atitude é desligar o telefone e ligar para a agência do banco, para o advogado, se for falando de processo, para verificar se realmente foi um deles. Se não foi, faça o boletim de ocorrência, presencial ou online. E depois procure um advogado, uma advogada, para poder auxiliar nos demais passos. E qual o erro mais comum que você vê nesses casos envolvendo idosos e bancos? Então, ultimamente, o que eu mais estava vendo é o golpe da falsa agência. Isso foi uma febre, parece que era direto acontecia isso. Olha, mas eles me ligaram, né? Me ligaram de tal banco e falaram, e era a minha gerente, o nome dela, era a voz dela. E isso quando não filmaram, como foi esse caso dessa outra cliente, que filmaram a agência, porque eles fizeram uma ligação ainda de vídeo, né? E mostraram, e eles estavam na agência dela, porque ela reconheceu as coisas da agência. Olha só a perfeição, né? Mas esse do golpe da falsa agência foi uma coisa assim, direto. Agora, pode ser que mude um pouquinho, né? Agora, eles vão atualizando. Agora está sendo o golpe em relação a processo judicial. Então, eles se passam por isso, mas para pegar os seus dados bancários, sempre para falar que tem um dinheiro que você vai receber, porque eles viram o seu processo, eles entraram no seu processo. É muito engraçado, porque nós, advogados, não podemos entrar em qualquer processo. Existe senha para entrar, eles conseguem, né? Então, eles sabem passar a informação para você direitinho. E aí você vai passar os dados, né? Eu sei que eu tenho esse processo, sei que tenho esse dinheiro para receber. Nossa, saiu o dinheiro, claro que eu vou passar para que a justiça deposite o dinheiro para mim. Né? Justiça, é o juiz que está falando comigo, é o advogado, é o funcionário do fórum.
você confia. Percebeu que você caiu num golpe, você fez o boletim, você contatou um advogado. Quanto tempo? A gente não consegue especificar em tempo quanto pode demorar, né, Não doutora? consigo, mas assim, depende muito da vara que cai, né? A comarca, então vai depender muito. Por exemplo, essa pessoa que foi da falsa agência que eles filmaram na agência, o processo dela está demorando um pouquinho, já faz uns 5 meses, mais ou menos, que está lá aguardando a sentença agora, né? Também já tive uns aqui que em 2, 3 meses saíram. Então, vai variar muito. O importante é que o advogado, ao entrar com a ação, já tome essa medida cautelar de poder segurar para não ter mais ninguém entrar mais na sua conta, não retirar mais dinheiro, fazer esse bloqueio. Né? Isso é feito imediatamente, o juiz concede a liminar e aí já é feito. Agora, daí toda essa discussão, provas que tem que fazer, o banco que vai ter que responder, né? Isso demora um pouquinho, é um trâmite um pouquinho mais demorado. Em relação a banco, tem aquele, uma semana, a gente tem um tempo de 15 dias, um mês para responder? Então, tem banco, né? O banco que for de governo, ele tem prazo em dobro. Então, se o nosso prazo é 15 dias, o dele é 30. E o prazo processual é contado em dia útil, né? Então, demora um pouco mais ainda. E a gente tem que perceber que a hora que a gente entra com a ação, o banco ainda vai ser citado, né? Vão informar ao banco que tem aquela ação. Isso também demora, essa citação também demora um pouquinho. Então, existem trâmites legais que temos que passar por eles dentro de um processo, que isso é um pouco mais burocrático, então traz uma demora. Então, pode existir casos que pode chegar a anos, e cabe a pessoa ter um pouquinho de paciência. Tem que ter paciência. Esses dos golpes, eles não estão chegando a 1 ano, por exemplo. Mas como esse que eu dei de outra comarca, é uma comarca que tem muitos processos, né? Então, já faz 5 meses e agora está para o juiz dar a sentença, ainda não saiu. Como os prazos ficaram suspensos em virtude das férias forenses, né, até dia 20 de janeiro, então não se contava o prazo. Então, está voltando agora que vai começar de novo, vão começar os processos a caminharem um pouco mais. Mas é um processo um pouco mais lento, não é da noite para o dia, não é em 1 mês, não é. Doutora, a gente estamos falando de idosos e da responsabilidade do banco. O golpista, ele não escolhe um idoso que tem uma renda maravilhosa, uma renda boa. Não. O golpe está aí, é para qualquer um. Se é um idoso, que acontece muito, aposentado, que vive de salário mínimo, que tem já lá despesas com medicação, digamos que esse idoso ele não tem como estar contratando um advogado, como que ele pode fazer? Defensoria. A defensoria ela faz também esses processos. Então, aquele que tem uma renda menor do que 3 salários mínimos, né, pode estar procurando a defensoria pública, que aqui em Itapetininga é na Virgílio de Resende, não me recordo o número agora, mas é ali próximo ao Hotel Iporã, um pouco à frente ali. Tem que passar lá por uma triagem, né, agendar um horário, mas tem aí a possibilidade de não necessitar de pagar um advogado. E aí, num caso assim, é um idoso que conhece a doutora Gisele, por exemplo. Tem costume, conheço, eu confio. Se ele vai procurar uma defensoria, ele não pode escolher. Tem ações que são os próprios defensores de lá, né, concursados que fazem, e também, às vezes, tem um convênio com a OAB, quando eles estão com uma demanda muito grande, eles nomeiam um advogado conveniado com a defensoria. Então, nós temos diversos advogados que participam desse convênio e que são nomeados, mas são nomeados aleatoriamente, a pessoa não pode escolher. Doutora Gisele, eu quero agradecer sua participação e pedir que você deixe, então, uma mensagem para quem está nos acompanhando, orientando os nossos ouvintes como não estar caindo nesses golpes, né? Também que aproveita já para deixar os seus contatos. Se um ouvinte ou familiar que está nos acompanhando
queira conversar pessoalmente, tirar mais dúvidas, como que faz para conversar com a senhora? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, né? Pela confiança aí que você deposita, que a gente sempre está podendo vir aqui conversar, trocar ideias, é sempre maravilhoso. Para entrar em contato comigo, o meu escritório fica na Virgílio de Resende, 680, mas eu tenho um e-mail que pode entrar em contato, é meu nome inteiro, Gisele Melo, com 2 L's, Almada, @gmail.com. Posso tirar dúvidas a hora que vocês necessitarem, né? Aliás, a minha vontade é sempre aí estar podendo auxiliar para tirar essa dúvida. Eu até conversei com a Tuti uma vez que eu gostaria de estar fazendo isso. Aí eu tive um acidente e não pude comparecer. Mas a gente está sempre à disposição para tirar dúvidas das pessoas. A minha mensagem é a gente ficar sempre atenta, sabe? Sempre de orelha em pé. Não dá mais, infelizmente, para a gente confiar em todo mundo. Desconfia até da sua sombra, se possível. Mas hoje em dia a gente tem que ficar muito atento, principalmente aí, então, nessas mensagens de WhatsApp, porque a gente fica muito refém aí do nosso celular. E é algo que nos vicia, né? Então, mas tomem cuidado com mensagens que recebam no WhatsApp, em telefonemas que estejam aí pedindo seus dados. Não passem seus dados para ninguém, porque certamente é um golpe. Mas, se porventura você ali está distraído e acabou passando, também não se sinta tão mal, né? Porque acontece e a gente é vulnerável, todo mundo, e a gente confia nas pessoas. Então, a gente não faz para os outros, acredita que não façam para a gente também, né? Mas não se sintam mal, mas procurem imediatamente resolver essa questão, fazendo um boletim de ocorrência e procurando aí um profissional da sua confiança ou a Defensoria Pública para poder agir e conseguir aí reaver aquilo que você possa ter perdido ou que tenha medo aí de perder também, né? É bom poder avisar, se for em relação ao banco, imediatamente o seu gerente, vai ao banco, conversa, explica o que aconteceu, mas não deixe de procurar um advogado. Doutora Gisele, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada por essa conversa tão clara, direta, explicando o assunto que assusta muita gente, mas que precisa também muito ser falado. Está acontecendo demais, infelizmente. Então, a gente precisa ficar atento mesmo. Eu que agradeço. Foi uma conversa necessária, dessas que ajudam a gente a entender melhor os nossos direitos e também ficar mais atento. Obrigada pela sua presença, por reservar esse tempo para estar aqui com a gente, doutora. E para você que acompanhou o Cuidado Idoso, também obrigada pela sua companhia. Esse assunto é um assunto muito importante, merece atenção e merece essa conversa. Continue acompanhando o Cuidado Idoso, curta, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse episódio com sua família, com uns amigos. Assim você ajuda essa mensagem a chegar cada vez mais longe e alcançar mais pessoas. Um abraço a todos e a gente se encontra no próximo episódio do Cuidado Idoso. Feita pra você, Super Difusora.